Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a classificação em modelos de machine learning. Agora nesse vídeo, a partir desse vídeo, a gente vai começar a aprofundar um pouco mais sobre alguns tipos de modelos de machine learning usados em classificação. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre a regressão logística e o SVM. Bom, mas antes de começar, a aprofundar em regressão logística, eu queria fazer uma pequena revisão sobre o algoritmo de regressão linear. A regressão linear é um algoritmo de regressão, que tenta descobrir uma relação linear entre as variáveis. Ele faz isso ao ajustar a melhor linha da reta, em um cenário de duas dimensões, que prediz a variável dependente com base em uma ou mais variáveis independentes. Bom, mas por que revisar regressão linear se são duas coisas diferentes, Uma é regressão, outra é classificação. A razão é que a regressão logística, na verdade, é uma extensão da regressão linear, Enquanto a regressão linear ela é usada para prever valores contínuos, a regressão logística ela é usada para prever variáveis categóricas, ou seja, para fazer classificações. Ambos os algoritmos eles tentam encontrar um limite de decisão que melhor separe as classes de dados. No caso da regressão linear, esse limite de decisão é uma linha reta, que tenta minimizar o erro entre os valores previstos e reais. E na regressão logística, o limite de decisão também é uma linha reta, mas aplicado a uma função logística que pode transformar a sua saída para representar uma probabilidade. Na regressão logística, ao invés de a gente prever um valor, a gente prevê uma classe, que pode ser verdadeiro ou falso, por exemplo. Além disso, a linha da função logística ela é representada por um S, A regressão logística é um algoritmo de classificação que permite avaliar se um cliente é bom ou ruim, mas não se limita a isso. Ela também fornece uma medida do quão bom é esse cliente, que é expressa como a probabilidade de o cliente pagar ou não, por exemplo. Embora a palavra regressão ela esteja no nome, é importante entender que a regressão logística é de fato um algoritmo de classificação e não um algoritmo de regressão, O nome de regressão ele é usado porque o método ele envolve traçar uma curva que representa a regressão linear. A regressão logística ela usa, como eu falei, a função logística ou sigmoide para realizar a classificação. Em vez de simplesmente determinar se um ponto pertence à classe 0 ou 1, a regressão logística ela determina a probabilidade de um evento acontecer. Então, isso é especialmente útil quando a gente trabalha com modelos que envolvem probabilidades, Como, por exemplo, na modelagem da probabilidade de ocorrência de doenças. A função sigmoide, que dá forma à curva de regressão, ela pode ser representada por essa fórmula que aparece aqui, onde o W é o coeficiente angular, o X é a variável independente, o B é a intercepção do eixo X e o E é a base do logaritmo, e Y é a probabilidade. Ou seja, é uma equação da reta, mas essa equação ela é transformada pela função logística ou sigmoide para produzir a probabilidade de um evento ocorrer. No exemplo de classificação de spam, o nosso eixo X ele pode representar os valores de entrada ou quantidade de palavras-chave e o Y representa as classes, ou seja, se é spam ou não. Ou seja, para interpretar, a gente pode dizer que a nossa saída do resultado do modelo de regressão logística é a probabilidade de que a classe Y vai ser igual a 1, dando uma certa entrada X. Dessa forma, caso um determinado exemplo tenha um número X de palavras-chave e o nosso modelo nos dê de saída o valor previsto Y de 0,7,
a gente pode interpretar que esse exemplo ele tem 70% de probabilidade de ser spam. Novamente, a gente pode definir um limiar, né? Com esse limiar, a gente diremos, né, que a gente considera como spam apenas entradas que tenham tantos por cento de possibilidade de ser spam. Assim, a gente também pode ser conservador, né, e definir que a gente vai classificar como spam apenas quando a gente tiver, por exemplo, 90% de probabilidade de que seja, para evitar termos e-mails importantes indo para a caixa de spam. Né? Em contrapartida, a gente pode ser mais agressivo e definir que 30% de probabilidade já é o suficiente para não vermos o e-mail na nossa caixa de entrada. Agora, um outro algoritmo também bem comum é o Support Vector Machines, que é o SVM, ou em português também é Máquinas de Vetores de Suporte, que é um método, né, de aprendizado de máquina supervisionado, que é usado para tarefas de classificação linear ou não linear, regressão e até mesmo detecção de valores discrepantes. Esse algoritmo ele é altamente adaptável, né, e eficiente, e ele é capaz de gerenciar dados de alta dimensão e relacionamentos não lineares. Isso é o que torna ele adequado para uma variedade de tarefas, incluindo classificação de texto, classificação de imagens, detecção de spam, identificação de manuscrito, análise de expressão genética, detecção de rosto e detecção de anomalias. Embora o SVM ele também seja aplicado em problemas de regressão, ele é mais adequado para tarefas de classificação, principalmente quando as classes elas podem ser divididas por uma linha reta, que são conhecidas como classes linearmente separáveis. As máquinas de vetores de suporte SVM, né, elas se dividem em dois grupos principais. São as SVMs lineares, que utilizam um limite de decisão linear para distinguir pontos de dados diferentes de diferentes classes, e elas são ideais quando os dados podem ser perfeitamente separados, né, linearmente, usando uma reta em 2D ou um hiperplano, que maximiza a margem entre as classes. Já as SVMs não lineares, elas são usadas quando os dados não podem ser separados linearmente, né? Nesse caso, algumas funções de kernel são empregadas, né, para transformar os dados originais em um espaço de dimensão superior, onde os pontos podem ser separados linearmente. Desse modo, um SVM linear ele é aplicado para encontrar um limite de decisão não linear nesse espaço transformado. Né? O SVM, ou máquinas de vetores de suporte, ele se destaca por sua eficácia, né, na separação máxima entre diferentes classes disponíveis em um recurso-alvo. O principal objetivo do SVM é encontrar, como eu falei, um plano ideal, um hiperplano, né, que é o limite de decisão usado para separar os pontos de dados de diferentes classes no espaço de características. No caso de classificações lineares, como eu falei, vai ser uma equação linear, né, ou seja, uma reta, né, wx vezes x mais b igual a zero, e a estratégia, né, do SVM, como eu falei, é maximizar a margem entre os pontos mais próximos das diferentes classes. A margem vai ser a distância entre o vetor de suporte e o hiperplano. A margem mais ampla, ela indica um melhor desempenho de classificação, no caso. Por exemplo, vamos considerar duas variáveis, né, independentes, que é a variável x1 e a variável x2, né? E uma variável dependente, que seria o círculo azul ou o círculo vermelho, como vocês podem ver nessa imagem na tela. Na figura, a gente pode ver múltiplas linhas, né? Essas múltiplas linhas seriam os nossos hiperplanos, que segregam os nossos pontos de dados ou fazem uma classificação entre círculos vermelhos e azuis. Mas então, como a gente escolhe qual que é a melhor linha ou o melhor hiperplano que segrega os nossos dados, né? Bom, o melhor hiperplano ele vai ser aquele
que representa uma maior separação ou margem entre duas classes, né? Portanto, escolhemos o hiperplano cuja distância dele até o ponto de dados mais próximo de cada lado é maximizada. Se tal hiperplano existir, ele será conhecido como o hiperplano de margem rígida, né? Portanto, na figura, como vocês podem ver, a gente pode escolher o LN, que é o que maximiza, né? Essa margem rígida, ela é justamente um hiperplano, né, que separa adequadamente os pontos de dados de diferentes categorias sem quaisquer classificações incorretas. Agora, se a gente for analisar uma outra situação, por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem uma bola azul no limite da bola vermelha, né? Então, como que o SVM vai classificar os dados nesse caso? Bom, é simples. Basicamente, a bola azul no limite das bolas dos círculos vermelhos é uma exceção de bolas azuis. Então, o algoritmo SVM ele vai possuir características para ignorar o outlier e encontrar um melhor hiperplano, né, que maximize a margem. Portanto, nesse tipo de ponto de dados, né, o que o SVM faz é encontrar a margem máxima, como feito com os conjuntos de dados anteriores, além de adicionar uma penalidade cada vez que um ponto cruza a margem. Portanto, as margens, né, nesses tipos de casos são chamadas de margens suaves, né, e a perda de dobradiça vai ser uma penalidade aplicada, né, nesse caso, né, se não houver violações, não haverá a perda de dobradiça, mas se houver violações, essa perda de dobradiça ela vai ser proporcional à distância de violação. Bom, mas e se agora a gente tiver dados que não são linearmente separáveis, né? Que seria como no caso anterior, né? Que as bolas tinham uma separação que conseguimos traçar uma reta. Agora, nesse caso, a gente não tem. Nesse caso, como o SVM resolve esse problema é criando uma nova variável que é chamada, criando uma nova variável, né? Usando um kernel. O kernel ele é uma função matemática usada no SVM para mapear os pontos de dados de entrada originais em espaços de recursos de alta dimensão, de modo que o hiperplano ele possa ser facilmente descoberto, mesmo que os pontos de dados não sejam linearmente separáveis, né, na entrada original espaço. Então, algumas das funções kernel comuns são a linear, polinomial, função de base radial, que é RBF, e sigmoide, que vocês podem ver aqui na tela algumas imagens que foram retiradas da documentação Scikit-learn de SVM, né, algumas distribuições diferentes que não conseguimos traçar uma reta, mas sim algo como curvas nesse sentido. Bom, mas por que a gente precisa entender tudo isso, né? A gente precisa saber a característica dos nossos dados, se os nossos modelos são linearmente separáveis ou não, pois dessa forma a gente consegue adaptar o nosso modelo que a gente vai analisar, né? Por exemplo, utilizar o kernel vai ter um custo e um processamento elevado. Então, é importante na nossa análise exploratória a gente entender como está a distribuição dos nossos dados para a gente saber se existe a necessidade ou não de usar um kernel, que como eu falei, ele vai ter um custo mais elevado, né? E falando agora um pouco sobre as vantagens do SVM, né? Ele possui diversas vantagens, né? Ele é muito eficaz, por exemplo, em cenários de alta dimensão, né? Se destacando na manipulação de grandes quantidades de variáveis, né? Uma outra vantagem também é a eficiência de memória, pois o SVM ele utiliza apenas o subconjunto dos pontos de treinamento na função de decisão, os quais são conhecidos como os vetores de suporte. Além disso, o SVM ele também permite a especificação de diferentes funções de kernel para as funções de decisão, oferecendo as possibilidades, né, de customização desses kernels, o que aumenta a flexibilidade do nosso modelo. E para finalizar, vocês podem testar essa aplicação desses modelos, né, com Scikit-learn, que é a biblioteca de aprendizado de máquina em Python, né, que ela oferece várias ferramentas simples
para fazer essa modelagem de dados, ele vem com uma variedade de algoritmos, né? Incluindo a regressão logística e a máquinas de vetores de suporte, que é o SVM, e que foram os tópicos, né, desse vídeo. Para implementar a regressão logística no Scikit-Learn, você pode usar a classe Logistic Regression, que vai estar aparecendo aqui, e esse modelo ele pode ser treinado, né, usando o método fit, e em seguida a gente pode fazer previsões utilizando o ponto predict. Da mesma forma, para usar os SVMs, você pode utilizar a classe SVC, que é para Support Vector Classification, no Scikit-Learn, e assim como na regressão logística, a gente também usa o método fit para treinar um modelo e fazer as previsões com o método predict. Ambos os modelos eles suportam vários parâmetros, né, que eles podem ser ajustados para otimizar o desempenho do modelo em dados. E além disso, o Scikit-Learn também oferece outras ferramentas para avaliação de recursos, seleção de features, como eu já comentei aqui com vocês em vídeos anteriores. Todas essas informações sobre parâmetros de cada modelo, vocês podem encontrar diretamente lá na documentação Scikit-Learn, né, especificamente para Logistic Regression e os SVMs. Então lá vocês encontram todos os parâmetros que vocês precisam utilizar e adaptar para a modelagem, né, para o projeto de vocês. Bom, e é isso por hoje, pessoal. Nessa aula a gente aprofundou um pouco mais sobre classificadores lineares, que é a regressão logística, e os SVMs, e o que esses modelos, né, representam. No próximo vídeo a gente vai continuar a aprofundar em modelos e a gente vai falar um pouco sobre o modelo de árvore de decisão e o Randall Forest. Então, um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.